Olá, meu nome é André Ricardo e hoje vamos tentar prever o resultado da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que está acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia, aqui no ano de 2023. Hoje é dia 30/7, um pouco mais de 4 da tarde no Brasil. Alguns jogos já aconteceram, alguns jogos já temos os seus resultados em 2023, porém vamos tentar usar a ciência de dados para prever o resultado da Copa, como se esses resultados que já aconteceram no campeonato inicialmente não existissem. Bom, a nossa primeira dificuldade é conseguir os dados para trabalhar na nossa análise. Para isso, o que eu imaginei? A gente coleta os dados do histórico de jogos do futebol feminino, das seleções de todas as Copas, das seleções que estão participando ou não desta edição, compilamos eles numa única tabela e a partir daí iniciamos a nossa análise. Então a primeira dificuldade que a gente tem é na coleta dos dados. Então quem trabalha com engenharia de dados, análise de dados, ciência de dados, entende esse problema e sabe qual é a dificuldade hoje de, por mais que tenhamos diversos dados disponíveis, nós não temos eles catalogados da forma que desejamos. Então a primeira atividade foi coletar os dados. Aí para fazer isso eu acessei o Wikipedia, que tem todas as edições de Copa do Mundo Feminina, desde 91 até a atual de 2023. E dentro de cada um eu fui coletando as partidas e os resultados e compilando no arquivo. Então se a gente observar aqui a Copa de 91, que foi a primeira edição, podemos observar aqui as fases de grupos, quem jogou, os resultados de cada partida, a quantidade de jogos, de gols, o saldo. Como foi uma edição de poucos times, tivemos apenas a fase de quartas de final, de semifinal e depois a definição da final, com Estados Unidos sendo campeão da Copa nessa edição. Bom, com esses dados aqui, eles foram compilados e eu coloquei numa tabela onde nós temos o ano, a seleção 1 contra a seleção 2, os gols marcados pela seleção 1, gols marcados pela seleção 2, em qual fase que estava. Em algumas situações a gente vai ver que existe pênaltis, então também tenho a marcação dos pênaltis quando ocorre. Então eu tenho todos os resultados desde 91, 95, 99, 2003 e assim por diante, até a edição mais atual de 2023. Então esse é um trabalhinho que me custou um pouco mais de 1 hora para fazer. E agora vamos trabalhar com esses dados no Python utilizando o Jupyter Notebook. Bom, aqui no nosso código a gente fez a importação das principais bibliotecas para análise de dados de início, que é o Pandas e o NumPy. No meu caso, o Pandas apresentou um erro para ler o arquivo do Excel. Então eu precisei fazer a instalação desse OpenPyXL. Se o seu apresentar a mesma mensagem, leia a mensagem de texto, interprete o resultado que lhe informa do erro e faça a instalação se for necessário. No meu caso, foi só um pip install e o nome da biblioteca. Bom, fazendo a leitura dos dados, nós temos aqui que eu pedi para ele ler o meu arquivo. E aqui a exibição das primeiras linhas. Podemos ver as primeiras linhas, temos a edição de 91, qual seleção jogou contra qual foi o placar e a presença de dados nulos, onde não foram preenchidos os pênaltis. Então a primeira coisa que eu fiz, vamos tratar esses nulos. Então eu resolvi preencher com 0, onde não houve a presença de pênaltis. E agora aqui começamos a nossa análise. O que nós temos hoje? Nós temos o placar, se teve pênalti ou não, e a fase de grupo em que a seleção participou, e a edição. Então eu queria saber, inicialmente, um saldo de gols de cada seleção em cada partida. Então para isso, eu criei uma coluna chamada total de gols marcados, que é os gols da seleção mais os pênaltis caso venha a marcar algum. Com isso nós geramos essa tabela com o total de gols da seleção 1, total de gols da seleção 2. Bom, com essas informações em mãos, eu quis calcular o saldo de gols
da seleção 1. Então, que a minha ideia é prever se a seleção vai ganhar ou não a partida. Então vamos fazer uma análise se a seleção 1 vai ganhar ou não uma partida, baseado no seu histórico. Então para isso eu quis criar o saldo, para saber se nessa partida, qual foi o saldo de gols de cada seleção. Com isso foi feita a criação da coluna total de gols marcados da seleção, menos os gols que ela sofreu. Então em alguns casos vai dar um saldo negativo, porque a seleção 1 perdeu e a seleção 2 ganhou. Bom, e a próxima resposta da nossa pergunta é: a seleção 1 ganhou? Então, para saber esse resultado, se era 0 ou 1, então eu fiz um for. Tem diversas formas de resolver essa questão, mas eu resolvi fazer um loop em que eu vou analisando o saldo de gols. Se for positivo, a seleção ganhou, coloco 1. Se for qualquer outro resultado, 0 ou menor, então significa que a seleção 1 não ganhou. E aqui vale uma curiosidade, que se o saldo for zerado, seria uma questão de empate. Empate, neste caso, a seleção não ganhou e nem perdeu. Mas eu estou considerando que o empate nesse caso é uma derrota. Ela não é uma vitória, então a seleção não teria ganhado. Bom, feito isso, temos aqui a nossa nova tabela que começa a se completar com mais colunas, com mais informações. Aqui o caso em que nós temos um saldo negativo e ele apresenta que a seleção 1 não ganhou, ficou zerado. Bom, com esses dados agora em mãos, vamos verificar um agrupamento dentro de cada edição, qual foi o resultado de cada seleção em cada edição. Para isso a gente vai fazer um agrupamento pela seleção, pelo total de gols marcados, o saldo de gols. Então toda a codificação está aqui. E a gente tem esse resultado final, que a Alemanha, no ano de 91, participou de 3 jogos, marcou 6 gols, sofreu 9, então ficou com saldo negativo. Então ano a ano eu tenho cada seleção e o seu saldo resumido por agrupamento de como foi o comportamento dentro de cada edição. E a mesma coisa para a seleção 2 da minha tabela. Então eu tenho o mesmo agrupamento e temos aqui que nos casos em que a seleção 2, como foi o comportamento em cada ano e o saldo de gols. Então a partir de agora a gente começa a ter uma espécie de duplicação de dados, em que em alguns casos, por exemplo, a Alemanha era mandante no jogo, em outros casos a Alemanha era como se fosse a visitante naquela partida. Então nós temos que fazer agora uma única tabela com esse saldo, juntando os resultados da edição de um ano contra o outro. Para isso, criei uma tabela status, um data frame status, em que eu adiciono na seleção 1 a seleção 2. Se tiver algum valor em branco, eu peço para preencher com 0. Faço um reset do index para poder zerar o nosso índice. Aqui, por uma questão de visualização, peço para fazer um sorteamento dos valores pelo ano. E a gente visualiza o resultado aqui agora. Então nós temos que no ano de 91, o saldo da Alemanha, da Itália, do Brasil, da Nigéria, isso em 91. Até o ano de 2023, em que já temos alguns dados aqui preenchidos, mas vamos ignorar na nossa análise. Bom, e como é que ficou o nosso Brasil? A gente tem aqui, fazendo um filtro pela seleção Brasil, temos que em 91 o nosso saldo foi de 6 gols tomados, em 95 também 6 gols, a de 99 já é um saldo positivo no final do campeonato de 8 gols. Então a gente conseguiu marcar 21 gols, sofreu 13, ficou com um saldo positivo de 8. Então em cada edição eu tenho aqui o saldo. Vamos ignorar por enquanto o saldo de 2023 porque a competição ainda está ocorrendo. Bom, e uma outra informação importante que a gente pode ter aqui com base nesses dados é o acumulado. Ao longo dos anos, o quanto que cada seleção acumulou entre número de jogos, gols feitos, gols sofridos, qual foi o saldo de gols a cada final de edição. Então para isso a gente faz aqui um agrupamento, fazendo uma soma
a cada edição, nós temos esse resultado. O número de jogos, gols feitos, gols sofridos, qual foi o saldo e o status, junto com o nome da seleção e o ano. Verificando aqui o status, por exemplo, da Alemanha, nós temos que em 91 teve um saldo final positivo de 3 gols, em 95 um saldo de 10, 15 e vem crescendo a cada edição que passa. A nossa seleção brasileira começou com um saldo negativo de 6 gols em 91 e 95 foi um pouco pior, ficando com um saldo negativo de 12 gols, tendo sofrido bastante, sofreram 16 gols, somando a primeira e a segunda edição. Na terceira edição da Copa do Mundo Feminina, em 99, aí já começamos a melhorar esse resultado, ficando com um saldo negativo de 4 gols, porém fizemos 25 gols nessa edição. Então é curioso que o número de partidas a gente vem aumentando a cada edição e como consequência o número de gols também. Bom, e agora vamos falar sobre o nosso modelo de Machine Learning. Agora que nós temos os dados partida a partida, o saldo acumulado e a situação do status a cada finalização de ano, vamos juntar esses dados. Para isso, utilizando a ideia de criar uma função e gerar um data frame único, onde nós vamos receber os dados, vamos fazer um merge do saldo acumulado e mais o status da seleção naquele ano. A gente vai usar a função merge ASOF, porque nesse caso, em algumas situações a gente não tem, por exemplo, na segunda edição da Copa entraram outras seleções que não existiam antes. Então a gente não tem um saldo, então o saldo é zerado. Então não tem como fazer um left join ou um merge com informações que não existam. Então para isso a gente vai estar usando o ASOF, que ele vai trazer como valor o valor zerado ou o valor mais próximo de saldo anterior ao que já existia. Então eu não vou entrar muito no detalhe dessa codificação, que seria um vídeo só para explicar essa função merge ASOF, mas a documentação do Pandas explica como é que isso aqui funciona e no final eu vou retornar um data frame. Se a gente quiser visualizar todas as colunas, até deixei aqui comentado, porque o número de colunas aqui vai crescer bastante, porque vamos juntar 3 data frames em um só, baseado no ano, pelo status, seleção. Então vai ter sufixo de seleção 1, 2, status da seleção 1, status da seleção 2. Então, se você quiser visualizar todas as colunas depois, pode utilizar esse parâmetro aqui. Bom, vamos às datas, porque a gente está fazendo uma análise de regressão logística, que é o que a gente pretende fazer, olhando as datas que nós temos aqui. Então, nós temos os anos de 91 até 2023, que é o que a gente quer prever. Então, fazendo uma lista excluindo o ano de 91 e excluindo o ano de 2023, nós temos que seria este o nosso range de treinamento. E vocês vão entender o porquê que eu excluí o 91 logo de início. Então, nosso primeiro modelo vai ser uma regressão logística. Eu tenho aqui as métricas que eu vou utilizar para avaliar o modelo. E eu faço o meu anos aqui para um loop que eu vou usar depois. Mas nesse momento eu quero falar que eu estou na edição de 95. Então em 95 eu já tenho alguma coisa que aconteceu em 91. E eu estou tentando prever o que aconteceu de resultado em 95. Então meu data frame de treino vai ser tudo que tiver anterior a 95. Eu vou treinar com os dados de 91. Então aqui está o resultado da nossa tabela com todas as colunas. A minha validação vai ser exatamente o ano de 95. Então eu tenho todas as seleções, aqui grupo pertence, o resultado, saldo de gols acumulado em 95, para poder validar o resultado depois. Então, para mim treinar, eu vou usar a minha função em que eu vou acumular o status ano a ano. Nesse caso só vai ter um. E o status daquela partida, como é que ficou a seleção naquele momento, como estava a seleção naquele momento. Então, analisando aqui, separando entre treino, a mesma coisa para o nosso dataset de validação. Então temos uma 26, no caso da validação 26 linhas, mas são 32 colunas
entre números e textos. Dentre essas colunas, eu separei quais são as colunas que realmente vamos utilizar numéricas para poder avaliar a criação do nosso modelo. E aqui eu faço que o nosso X-treino vai ser o dataset de treinamento baseado nas features que eu estou selecionando. E se tiver alguma que ficou com nulo, preencher com 0. Isso aqui é só precaução, eu sei que não tem zeros no momento, mas só uma precaução. A validação é a mesma coisa. E o nosso Y é o nosso dataset de treinamento, e se a seleção ganhou ou não. O nosso Y na validação é a mesma coisa, no dataset de validação, se a seleção ganhou ou não. Então no nosso modelo, usando a regressão logística, não vou passar nenhum parâmetro aqui. A gente faz o treinamento, faz as previsões e temos aqui uma análise da métrica de log-loss, em que a gente avalia que estamos com 63% de log-loss. A métrica log-loss é importante que esteja sempre o menor valor possível. Quanto mais próximo a zero, melhor. Então aqui ainda estamos com um log-loss um pouco alto. Então esse nosso modelo, como é o primeiro ano de avaliação, nosso modelo está com um log-loss alto. E a acurácia, quanto maior, melhor. Então a nossa acurácia está de 80%. Então no ano de 95 a gente tem um erro de 20% e um log-loss de pouco mais de 37%. E aqui eu tenho um relatório sumarizado dessas informações, onde eu tenho a métrica F1 Score, que para predizer o valor 0 estamos em 71%, predizer o valor 1 a gente está com F1 Score de 86%. A acurácia aqui ele arredondou para 81%. E aqui o F1 Score no parâmetro macro ele está usando 78, numa média de 80. Então não é a melhor opção, mas já temos o primeiro modelo. Então para esse primeiro ano vamos fazer uma análise gráfica e entender como que está a nossa previsão. A gente tem previsto o valor 0. Prevendo o valor 0, a gente tem 6 valores que na realidade são 0 mesmo que a gente previu. Eu previ que era 0, mas na realidade era 1, apenas 1. Então a nossa amostra de resultados em que a seleção nesse segundo ano de Copa, na avaliação do nosso modelo, temos poucos dados mesmo, é normal ter essa classificação de dados desta forma. Então quando a gente previu que era 1, temos 15 modelos, 15 resultados que são 1 e 4 resultados que na realidade eram 0 e a gente falou que era 1, que a seleção ia ganhar. Então essa é a nossa análise em cima da matriz de confusão. Então ainda estamos errando um pouco o modelo, mas faz parte do processo. Bom, agora a gente vai fazer um loop em cima de todas as datas para ver, fazendo exatamente a mesma análise, se ganhou ou não, qual que é o nosso modelo, para poder analisar ano a ano a evolução do resultado do nosso modelo. Então, como a nossa base de dados é pequena, o nosso poder computacional não vai ser exigido muito. Então, executando este código, a gente tem ao longo dos anos alguns resultados. Aqui um ponto interessante observar é que eu coloquei esse parâmetro maxiter igual a 1000. O modelo de regressão logística ele gera alguns alertas, algum warning, solicitando que seja aumentado esse parâmetro, por causa da quantidade de dados ou da falta de dados de classificação. Em alguns anos ele não encontrou, por exemplo, resultados em time que a seleção perdeu ou coisa do tipo. Então, para retirar esse warning do nosso modelo, eu aumentei esse parâmetro e aqui nós temos o resultado. Então observa que o loss no log-loss, que era de 63, foi para 35, o que melhorou bastante. Foi para 48, aqui piorou um pouco. 41 melhorou, 44 ficou muito próximo. Aqui em 2015 aumentou bastante o nosso log-loss. Em 2019 voltamos abaixo de 30. Então esses são parâmetros importantes a gente observar e entender o porquê dessa diferença.
Em 2015, ao longo dos anos, conforme vai passando os anos das edições, aumenta-se o número de seleções participando na competição. Então, em 2015, provavelmente esse resultado aqui, comparando as seleções que participaram de uma edição, podem ter sido novas. Então, o nosso modelo não conhecia essas seleções. E aí errou bastante. E aí, se a gente observar também a acurácia do nosso modelo, começamos em 80. No ano seguinte, a nossa acurácia melhorou, 87. Depois ficou 81, então está girando próximo de 80. Então a gente não está alterando muito a acurácia. 81 em 2015. Aqui sim temos uma redução drástica da acurácia, porém com os dados de 2019 melhoramos, ficamos em 84. Aqui eu faço uma média de todos os anos, então a gente está numa média de 81 entre os modelos. Então o último modelo com todos os dados preenchidos, chegamos a uma acurácia de 84. E é esse modelo que a gente vai usar para calcular os dados de 2023. Bom, aqui está a nossa matriz de confusão, e aí nós temos que nesse último modelo, com a última massa de dados, a nossa previsão de resultado zero, nós acertamos 23 e erramos 8. E a previsão de times que ganharam, a seleção que ganhou, acertamos 21 e erramos 0. Ou seja, estamos acertando praticamente todo mundo que é para ser campeão. Porém, ainda estamos errando os times que eram para perder. Então a gente acerta os times que é para ganhar, mas os times que é para perder nós às vezes erramos. Existem diversas técnicas para melhorar isso. E para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou parar ele por aqui e a gente continua no próximo, trazendo os resultados da edição de 2023 e ver como ficou. E eu, como brasileiro, estou torcendo para a nossa seleção ganhar. Porém, historicamente, vamos ver se estamos com uma seleção que historicamente vai permitir esta vitória. Então te aguardo no próximo vídeo para a gente analisar os dados de 2023. Até lá!